O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas de Deus, hoje a Igreja nos convida a celebrar a apresentação de Jesus no templo.
Esta festa, ela se dá de acordo com a tradição judaica. 40 dias depois do nascimento do primogênito, os pais levavam o seu filho ao templo e o apresentavam ao Senhor. E nós, dentro da tradição cristã, 40 dias depois do Natal, já se passaram 40 dias depois do Natal. A liturgia da palavra nos convida a celebrar este gesto de respeito, de amor, de tradição, de fidelidade à lei mosaica que José e Maria seguiam. Eles vão ao templo e levam o menino Jesus para apresentá-lo ao Senhor. Mas esta apresentação, ela foi diferente das outras apresentações das outras crianças. É tradição nesta missa a gente abençoar as velas, porque Jesus, ao ser apresentado, ele é revelado à humanidade como a luz do mundo. A luz que dissipa as trevas, que ilumina todos os cantos do universo, para que nós o enxerguemos e caminhemos nos seus passos. Quando nós acendemos uma vela, na realidade nós deveríamos estar realizando um ato de fé. Ao acender uma vela, nós cremos que Jesus, luz do mundo, ilumina a nossa oração, ilumina as nossas necessidades, ilumina os nossos passos e indica para nós a direção. Por isso nós hoje abençoamos as velas, para que você, na sua devoção pessoal, na sua devoção popular, possa ter um elemento visível que revele o sinal da fé. E é interessante saber que esta vela acesa, que a gente abençoou, que estava sobre o altar, ou as que vocês trouxeram, amanhã nós vamos usá-la, porque amanhã é o dia de São Brás, o protetor do mal da garganta. Mas hoje nós já vamos realizar a tradicional bênção da garganta. Por isso, no final da missa, após a bênção final, nós vamos realizar a tradicional bênção da garganta, para que, por intercessão de São Brás, bispo e mártir, Deus te livre de todo o mal da garganta e de toda a enfermidade. Precisamos de saúde, né? Então, que bom unir a fé para que a gente esteja livre dos males das enfermidades. Hoje, celebrando a apresentação do Senhor, é na realidade o anúncio do mistério da salvação, em que a luz que ilumina as nações, que é o próprio Cristo, ele vem ao nosso encontro, a fim de oferecer a misericórdia, de oferecer a libertação que era tão esperada por todo o povo. E hoje nós também necessitamos de uma libertação, desta misericórdia gratuita que Deus nos oferece, para termos a vida em plenitude. A liturgia da palavra de hoje, ela é toda carregada de esperança e de confiança, para que nós, fortalecidos na fé por meio da palavra de Deus, tenhamos condições de ser esta luz, não apenas para iluminar os nossos passos, mas para que nós vejamos a realidade, principalmente a realidade que precisa ser transformada em vida, nos aproximando de quem sofre, nos aproximando de quem passa por dificuldade, nos aproximando das realidades doloridas da vida, tanto a nossa quanto a do outro, para que nós sejamos uma luz na vida de quem mais necessita.
Vamos olhar para a primeira leitura de Malaquias, que está revelando a todos nós o desejo de Deus. Deus olha para aquele povo, e agora este povo, ele voltou do exílio, e estão reconstruindo a vida, reconstruíram o templo, deveriam recomeçar a partir de uma história, a partir de uma certeza de que Deus está no meio deles, mas eles não conseguem recomeçar a partir da presença de Deus. Se afastam ainda mais de Deus e começam a desenvolver uma oração ou um culto no templo que é frio, que não tem intimidade com Deus, deixam a vida levar conforme as coisas estão acontecendo. Como muitas vezes a gente escuta, como vai, tudo bem? É como Deus quer. Como Deus quer. Será que Deus quer que a gente viva do jeito que nós estamos vivendo? Será que Deus quer que cada vez mais a violência parece tomar força? Cada vez mais parece que ser injusto é o privilégio? Será que é desta forma que Deus quer? Aquele povo da primeira leitura, eles estavam até falando que Deus compactuava com a maldade. Eles se distanciam de Deus, deixam Deus para trás, seguem as próprias paixões, fazem o que querem e não percebem que tudo o que estavam vivendo era consequência das escolhas erradas, por terem se afastado ou se esquecido de Deus, ou por não terem uma intimidade forte com Deus. Mas o bonito de tudo isso é que Deus olha para aquela realidade e se faz presente. Não os castiga, muito pelo contrário, oferece a eles um novo caminho, uma luz que vai iluminar os passos deles. E por meio de Malaquias, Deus fala que vai enviar a luz para iluminar as nações, que esta luz que iluminará o mundo vai aquecer os corações deles, para que eles tenham uma vida nova, tendo a certeza de que aquela luz é a presença do próprio Deus na vida de cada um. Aí a gente olha para o Evangelho. Quem é esta luz que foi anunciada no Antigo Testamento? É o próprio Jesus. Diante dos desânimos da vida, diante da fraqueza na fé e na esperança, olhe para esta luz. Esta luz você recebeu no dia do teu batismo. Talvez a gente não se lembre, mas quando nós fomos batizados, pais e padrinhos entregaram para nós, mostraram para nós uma vela acesa, que foi acesa no círio pascal, que é a luz do ressuscitado. E eles falaram para nós: receba a luz de Cristo. Para termos esta luz, não apenas para nós, mas para sermos também uma luz a iluminar todas as maldades, todos os obstáculos da vida, nos mostrando que nós não estamos sozinhos. Vamos olhar para o Evangelho narrado por São Lucas. José e Maria levam o menino ao templo, oferecendo ao Pai. Como toda oferta, ela requer renúncia. A apresentação do Senhor no templo é já o começo do mistério do sofrimento redentor de Jesus que acontece no Calvário. Os pais de Jesus, 40 dias depois do seu nascimento, foram ao templo de Jerusalém para oferecer o primogênito ao Senhor e para a mãe de Jesus ser purificada. Maria teve contato com o sangue no parto. E a lei mosaica dizia que quem tivesse contato com sangue deveria passar pelo rito de purificação. Na realidade, Maria não precisava de passar por este rito,
porque ela é a cheia de graça, mas por ser uma cumpridora fiel da lei do Senhor, ela vai até o templo para apresentar Jesus e também para se purificar. Mas este rito de José e Maria levarem Jesus ao templo não foi exatamente igual aos outros. Nos ritos comuns, eram os pais que apresentavam os seus filhos a Deus, em sinal de oferta, em sinal de pertença. Mas neste rito, com José e Maria levando Jesus, é Deus que apresenta o seu filho à humanidade. Quando entraram no templo, Simeão já veio, tomou o menino nos braços, o reconheceu como o Messias e eleva a Deus esta ação de graças. O velho Simeão e a profetisa Ana anunciam um belo encontro entre terra e céu, entre humanidade e divindade. Simeão apresentou o menino ao mundo como a salvação de todos os povos, como luz que vai iluminar todas as gentes, mas também como sinal de contradição. Vamos aprender com Simeão. Por que será que ele reconheceu no menino? Como que ele, ao olhar para aquele menino, o reconheceu como o Messias esperado? Não foi mágica, não foi por acaso, é porque Simeão foi conduzido pelo Espírito. Mas Simeão tinha intimidade com Deus. Ele já era uma pessoa idosa, passava sua vida com uma espera esperançosa, esperando o dia de ver a chegada do Messias. E isso só foi possível porque ele tinha uma vida de oração, participava no templo, tinha intimidade com Deus. Aí é bom a gente se perguntar, e nós? Temos intimidade com Deus? Mas, Padre, como é que eu crio uma intimidade com Deus? Como posso ter uma intimidade com Deus? A oração, diante do Santíssimo, participação na comunidade, rezando com a palavra de Deus, recebendo Jesus eucarístico, praticando a fraternidade, a solidariedade, a caridade, sendo uma pessoa do bem. É por isso que Simeão reconhece naquele menino o Messias, o Salvador tão esperado. E Simeão também nos ensina a ter paciência. Desde pequeno ou na sua juventude, ele esperava a chegada do Messias. Já era bem velho, já quase morrendo. E ele eleva a Deus, Senhor, agora podes deixar o teu servo partir em paz. Hoje em dia, a gente quer tudo para ontem. A gente não sabe esperar mais. Deu 15 minutos numa fila, a gente já perde a paciência. Se a missa passa de 1 hora, a gente já reclama, e assim por diante. Mas Simeão passou a vida inteira, toda a sua vida, esperando ver aquele que iria salvar a humanidade. Por isso, mais paciência, mais presença de Deus, mais intimidade com Deus. Simeão, ele aprendeu na oração que geralmente Deus não recorre de acontecimentos extraordinários, mas se revela naquele menino, naquela criança frágil, indefesa, que necessitava de cuidados e de um belo exemplo dos seus pais. São nas pequenas coisas que Deus se revela, que Deus se manifesta, não nas apoteoses da vida, mas de uma forma bem simples, bem humilde, para que todos nós possamos acolhê-lo. Hoje é a festa da luz. A luz da fé não nos foi dada para iluminar apenas o nosso caminho, esquecendo-nos dos outros,
mas para que nós também sejamos esta luz a iluminar tudo aquilo que precisa de vida e da vida que vem de Deus. Olhemos também para a profetisa Ana, também em idade avançada. Jovenzinha, ficou viúva e depois da sua viuvez, o tempo todo ficou no templo servindo a Deus com jejuns e orações, fortalecendo a sua intimidade com Deus. É por isso que ela também o reconhece aquele menino, o Messias. E no final da leitura do Evangelho, São Lucas nos fala que Simeão profetizou, dizendo para Maria: uma espada transpassará o teu coração. Esse menino será tanto causa de queda quanto de reerguimento. Uma espada transpassará no teu coração. E Maria não se desespera. Dentro daquela oração, a coroa das dores de Nossa Senhora, esta é a primeira dor. E estando diante do anúncio de uma dor, Maria não se desespera. Permanece fiel, firme, em pé, diante do projeto de Deus. Não sabendo o que virá pela frente, mas sabendo que vai estar na presença de Deus. Vamos lembrar de quantas vezes a gente entrou em desespero por causa de uma notícia que não foi boa. A notícia de falecimento de um ente querido, a notícia de um câncer, a notícia que nos desestabiliza. Qual a nossa reação? Não vamos nos desesperar, porque temos esta luz que ilumina a nossa fé, ilumina a nossa vida, nos mostra o caminho que precisamos seguir para estarmos sempre na presença do Senhor, como Maria sempre caminhou na presença de Jesus, desde o seu nascimento até a morte de cruz e no pós-ressurreição. Por isso hoje, queridos filhos e filhas de Deus, precisamos aquecer a luz que nós temos, que é o próprio Jesus, e fazer desta luz um alimento vital para que nada e ninguém nos impeça de ter a vida que o Senhor nos oferece com amor e com gratuidade. Por isso, olhando para você, se olhando com o olhar de Deus, olhando para a luz que você recebeu no dia do teu batismo, se pergunte: hoje a tua luz, a luz do Cristo na tua vida, está iluminando o teu pensamento, as tuas escolhas, o teu caminho, ou ela está fraca, ou ela está apagada? Como está a luz de Cristo na tua vida? No silêncio do teu coração, faça a tua prece, a tua oração pessoal e se pergunte: como está a luz do Cristo, luz do mundo, na tua vida? Forte, iluminando os teus passos? Está fraca ou está apagada? E qual deve ser a tua atitude? Faça a tua prece, faça a tua oração pessoal.